dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora é que vocês estão vendo essa aula, mas tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos falar hoje de parnasianismo. E aqui vocês estão vendo arte pela arte. Isso aí, pessoal, é super importante, porque essa aqui é a principal característica dessa escola literária. Uma escola literária totalmente poética. Então eu quero que vocês prestem atenção nesse arte pela arte, porque essa arte pela arte é o que vai ser super importante para a gente entender essa escola literária, o parnasianismo, ok? Então preste atenção bastante nessa arte pela arte, porque isso aí, gente, é a característica, é a principal característica, é o que acompanha esse parnasianismo, ok? Então vamos lá. O parnasianismo é de quando, gente? É do século XIX, ok? O parnasianismo, então, é poético. Ele trabalha com poesia, ele vai fundo na poesia, ok? Então, ele destoa um pouco do naturalismo e do realismo, que são prosaicos, ok? Pessoal, assim como o realismo e o naturalismo, o parnasianismo ele é bastante objetivo, ele tem essa objetividade, ele tem essa resposta que ele teve que ter em cima do romantismo, né? Porque essas escolas literárias, realismo, naturalismo, parnasianismo, são uma resposta àquele amor exacerbado do romantismo, aquela coisa, aquele travamento, né? Aquela subjetividade em excesso. Então, essa resposta poética à poesia romântica, o parnasianismo trouxe, ok? E diferente dessa subjetividade, desse amor exacerbado, tem essa objetividade em trazer o que eles queriam para essa poesia, ok? Até por isso, eles têm que ter, gente, uma das características dele também é o culto à forma. Como assim, Paulo? Culto à forma? É, a forma como é escrito, ok? Eles receberam, eles trouxeram à tona de novo o soneto italiano, ok? A sua grande maioria, né, é o soneto. E eles tinham que trazer todas as formas clássicas de volta. Então a metrificação, a rima rica, as palavras, né, o vocabulário rebuscado, o vocabulário chique, eles tinham que ter esse vocabulário chique, eles tinham que ter esse vocabulário, né? Eu costumo dizer que o parnasianismo, gente, eles escreviam as poesias com um dicionário do lado. Então, assim, o pessoal gostava bastante de palavras bonitas para explicar, ok? Então, lembra do clássico? Toda vez que a gente volta para o clássico, toda vez que a gente volta para a Grécia, tem todas aquelas metrificações, todas aquelas regras de poesia. Então, o parnasianismo, ele faz isso. E como faz, ok? Impessoalidade. Então, quando a gente fala de pessoas, né? A gente fala do eu, a gente fala do ele. Então, o parnasianismo, ele tenta ser o mais impessoal possível, sem trabalhar com eu, minha subjetividade, sem trabalhar com ele, com universalismo. Ele tenta ser impessoal, ele tenta trazer essa questão da impessoalidade em cada uma das suas poesias. Como eu disse, vocabulário rebuscado. Gente, as palavras são dificílimas. E aí que eu falo que é uma poesia mais difícil de compreender, mas também mais difícil de escrever. Imagina vocês que tem rima rica, já é difícil. Metrificação, já é difícil. E agora o vocabulário rebuscado, palavras extremamente difíceis, ok? Então assim, gente, rimar amor com dor é fácil, ok? Mas esse pessoal aqui rimava com palavras assim extremamente difíceis, por isso esse vocabulário tão rebuscado, ok? Eles davam mais valor, até por isso o culto à forma, como que era escrito, a palavra escrita, ok? Então esse culto à forma e esse vocabulário rebuscado era super importante nesse parnasianismo, ok? E como eu disse para vocês, a principal característica, a arte pela arte. Por que a arte pela arte, Paulo? É simples. Esse pessoal, eles resolveram fazer o seguinte. Olavo Bilac, que é um dos escritores, ele diz que o poeta é como um ourives, que ele, na hora de criar uma joia, então ele transforma o poema em joia. Então, toda vez que ele olha para a arte, ele vê o poema, uma criação de uma nova obra de arte, em cima de uma obra de arte. Então, arte pela arte. Então, por isso que eles pegam tudo que é precioso, tudo que é obra de arte,
e tentam transformar isso numa poesia bonita, numa poesia que para eles é uma obra de arte. Por isso, então, arte pela arte, ok? Eles criam uma nova obra de arte, que é a sua poesia. Bom, e onde surgiu esse bendito parnasianismo? Surgiu lá. O parnasianismo surgiu na França, ok? É uma resposta ao romantismo, pessoal. Lembra que a gente vem lá do romantismo desde a França? Um pouquinho antes disso, a gente teve lá os valores franceses, a Revolução Francesa, e o romantismo veio da França, e o realismo, e o naturalismo, tudo está vindo da França. O parnasianismo também veio, foi uma resposta ao romantismo que eles mesmos criaram. Então, por quê? Olha só, gente. Inspirado no poeta francês, o Pierre Gautier, e na poesia realista do Charles Baudelaire, o parnasianismo repete o mesmo gosto pelo ideal positivista e pela objetividade da ciência. Lembra daqueles 5 conceitos da ciência que a gente trouxe no naturalismo e no realismo? Então, volta aqui no parnasianismo. A diferença é que agora o parnasianismo é poético, ok? Então, a beleza da poesia deveria ser alcançada por um trabalho obstinado, incansável, que buscasse o rigor da forma, descartando a inspiração. Desse ideal nasce a teoria da arte pela arte. Foi o que eu falei para vocês. A questão de criar uma obra de arte em cima de algo que já é precioso. Então, esse pessoal aqui se juntou e criou esse novo movimento, essa nova escola literária, o parnasianismo, ok? Bom, pessoal, por que parnasianismo? Bom, eles escreveram essa revista, esse manifesto, que era então uma resposta ao romantismo. E ao nome desse manifesto, ele foi dado o nome de Le Parnasse contemporain. Meu francês é uma delícia, meu francês. Mas é isso, Le Parnasse contemporain, né? Mi francês é uma merda. Mas essa era a ideia. A ideia era voltar à Grécia. Toda vez que a gente vai trabalhar com o clássico, a volta à Grécia. E o Monte Parnaso, né, na Grécia, ele era onde os deuses se encontravam, né, e descansavam. Então eles trouxeram de volta essa questão grega, né, essa questão da Grécia. Então por isso o Monte Parnaso deu o nome de Le Parnasse contemporâneo. Então esse Le Parnasse, Parnaso, Le Parnasse, e começaram a chamar os poetas de parnasianos. Até por isso veio o nome então de parnasianismo, ok? E aqui então a gente tem onde que os deuses se encontravam, nesse monte, e por isso o nome, né, esse retorno à Grécia faz com que o nome seja parnasianismo, ok? Bom, e no Brasil? Nós estamos falando, gente, de uma contemporaneidade, desculpa, de uma escola literária contemporânea ao realismo, ao naturalismo. O que está acontecendo no Brasil nessa época? Exatamente a mesma coisa que está acontecendo no realismo, exatamente a mesma coisa que está acontecendo no naturalismo. Nós estamos falando da segunda metade do século XIX. Nós estamos falando então de abolição da escravatura, nós estamos falando então de proclamação da República, Revolução Industrial e por aí vai, ok? Então isso está acontecendo no Brasil. E aí esse rapaz aqui, ó, que é sobrinho do Gonçalves Dias, lembra o Gonçalves Dias? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. O sobrinho dele resolve trazer este novo conceito para o Brasil. Ele e uns amigos, lógico. E a primeira obra do parnasianismo brasileiro foi Teófilo Dias que trouxe, chama-se Fanfarras, ok? Mas quem é mais conhecido do parnasianismo é a nossa tríade parnasiana, que o Teófilo não faz parte. A nossa tríade parnasiana é desses 3 rapazes bonitões aqui, né? O mais legal é esse bigode, essa barba. Até que de bonito eles têm nada. Mas a tríade parnasiana foi quem fez com que o parnasianismo ficasse grande, né? Começasse a vender. Importante, gente, do parnasianismo. O parnasianismo, ele é uma escola literária, poética,
E acontece, gente, principalmente na capital. Qual que é a capital do Brasil nessa época? Rio de Janeiro. Então, a capital do Brasil está acontecendo o panasianismo. Por que, Paulo, que você está me falando isso? Porque daqui a pouco vocês vão ver que fora da grande capital está acontecendo outra escola literária, né? Então são contemporâneas, gente, 4 escolas literárias, sendo 2 prosaicas e 2 poéticas. E daqui a pouco a gente fala delas. Mas a tríade parnasiana foi quem fez com que essa poesia tomasse, né, um gosto da época, até pelo rebuscamento. O primeiro deles que a gente vai falar é esse aqui, Alberto de Oliveira. Alberto de Oliveira, gente, importante para a gente falar também desses escritores parnasianos, porque eles têm uma característica, o parnasianismo tem uma característica, só que cada um desses escritores, eles têm a própria característica, né? Então é a característica do escritor. Não quer dizer que a característica do escritor seja uma característica base do parnasianismo, ok? Tem que se entender isso. Então, as características que eu vou trazer aqui agora são características do escritor, não da escola. Lógico, eles trazem bastante da escola, né? Pode ser como os 3 têm a mesma característica, ser característica da escola? Claro que pode. Só que eu trouxe mais características dos próprios, ok? O Alberto de Oliveira, gente, ele tinha uma rigidez formal muito grande. Então, ele tinha que seguir aquela forma do soneto tal qual fosse, ok? Então, ele tinha uma métrica, ele tinha uma rima rica muito perfeita, as palavras, né, eram extremamente rebuscadas, ele tinha essa rigidez formal, ele respeitava a forma que deveria ser escrito, ok? Bom, essa rigidez formal, ele trazia sem emoção. Uma das coisas que a gente vai ver na escola literária do parnasianismo é que subjetividade não existe, emoção de jeito nenhum, ok? E como não existe essa emoção, eles começavam a criar poesias simplesmente por esse culto à forma. Era importante o que era escrito, como estava escrito. Estava escrito bonito, tinha as palavras bonitas, ok? Quem lia falava assim, nossa, que difícil. Isso era importante para eles. Não o contexto, não o que estava por trás. Isso deixava de saber se ia te fazer chorar, se ia te fazer rir, se ia te fazer ficar bem. O que estava por trás do poema não importava para eles. O que era importante é que as pessoas liam, ok? Então, vocês vão ver que pelo poema deles, que eu vou mostrar para vocês depois, não tem muito contexto não, gente. Extremamente bonitos, escritos com palavras, ó, muito bacanas, mas o contexto não tinha muito. Então, o Alberto de Oliveira não usava emoção. Até por isso, pobreza temática. Os temas dele são temas muito, né, vagos, vamos colocar assim, vagos mesmo. Para vocês terem uma ideia, o nosso queridíssimo Alberto de Oliveira, ele é conhecido como poeta dos vasos. Vaso, isso mesmo, aquele vaso de colocar flor, tá? Esses vasos trouxeram para ele alguns poemas. Pra vocês terem uma ideia, esse rapaz aqui, a pobreza temática dele era tão grande que ele escreveu sobre vaso chinês, vaso grego. E ali ele explicava como era criado o vaso grego, as proporções do vaso chinês. O que isso interessa para nós, né? O vaso grego, esse de áureos contornos, né, pintados pelas ninfas. O que isso vai trazer, né, não sei como eu dormir sem saber disso. Bom, a pobreza temática, porém, as palavras que ele escolhia e a metrificação eram perfeitas. Então, por isso, gente, a forma como era escrito era importante. O que tinha por trás, nem tanto. Ok? Então, o nosso primeiro escritor da tríade, Alberto de Oliveira. O nosso segundo, como pode ver, gente, esse pessoal gostava do bigode, gostava de uma barba, né, uma roupinha chique. Tinha que sair com eles também, né? Lógico. Mas, Raimundo Correia. Se o primeiro, o Alberto, ele gostava de falar de vasos, esse aqui gostava de outras coisas. Lembra que eu estou falando da característica dos autores. E essa característica, gente, é que a gente tem que se apegar. É o nosso filósofo, ele gostava de ir além, gostava de pôr as pessoas para pensar, ele tinha uma filosofia própria. Ele escrevia sobre melancolia, gente. Aí
como a gente sabe, era um tempo assim que a gente passava por algumas, né, tribulações. Então, bastante melancólico. Tinha um pessimismo que era só dele, ok? É por isso que eu disse, a característica é dele. Então ele era melancólico, ele era pessimista em suas poesias, ele tentava trazer um tom de moralidade, lembra? Lá das cinco formas científicas, né? Ordem e progresso. Então ele trazia essa questão de moralidade, ele trazia à tona essa questão de moralidade. Até por isso, gente, ele gostava de natureza. E ele é conhecido como o poeta das pombas. Ele tem um poema, gente, que fala de pombas, ok? De pombas. Então, presta atenção. O outro falava de vasos. Esse aqui gostava de natureza. Então, pombas, né? Ótimo tema para uma poesia. Mas, vendeu, tá? E o mais conhecido deles e o mais famoso da tríade é esse rapaz aqui, que também ostentava El Bigodão, ok? Que é o Olavo Bilac. Olavo Bilac, gente, um cara assim extremamente patriota, extremamente nacionalista. Bom, vamos lá. Perfeição temática. Gostava também da sua perfeição, gostava também dos textos bonitos, né? Ele tinha uns textos maiores do que o soneto, gostava de uma ode, né? Ele fazia exaltação, ele fez um hino à bandeira, para vocês terem uma ideia. Ele gostava bastante de um texto grande. Mas essa perfeição na temática, né? No tema principalmente voltado para as coisas da nação, o cara era bom. Como eu disse, extremamente nacionalista, trazia, né, a questão do existencialismo, gente, mas nada muito subjetivo, tá? Era a questão, vou morrer, vou viver, o que é isso, mas seco, ok? Ele não trazia essa questão de subjetividade, subjetividade não está presente aqui não. Mitologia, de novo, gente, falou-se em parnasianismo, falou-se em clássico, falou em voltar para a Grécia, tá? Aqui a gente volta para a Grécia mesmo. Então ele trabalha bastante com essa questão de mitologia. E Olavo Bilac era o mais safatchenho da turma. Ele trabalha com a questão da sensualidade nos seus poemas também. Mas de novo, gente, sem muita subjetividade. É uma sensualidade mais branda, mais tranquila, ok? Aqui no parnasianismo não existe a questão do sentimento. Existe uma questão mais objetiva, ok? Então aqui, gente, a gente tem as principais características do parnasianismo. Olha lá, a temática. Quando a gente fala de temas, né, muitos voltados para a mitologia grega, descrição de cenas e objetos. Então eles descrevem bastante cenas, descrevem bastante objetos. Então o tema, gente, como vocês é bem pobre. Você vai descrever um tema, você vai escrever uma cena, um objeto, bem pobre. Valorização da forma. Então, a metrificação, gente, das estrofes tem que ser perfeita, né? Se o texto é decassílabo, todo ele será decassílabo. Se a estrofe é decassílabo, toda ela será decassílaba. Se ela é redondilha maior, será toda ela em redondilha maior. Rimas ricas e raras. Rimas ricas, pessoal. Lembra o que é rima rica? Rimar classes gramaticais diferentes. Substantivo com adjetivo, substantivo com verbo, por aí vai. Preferência por sonetos, foi o que eu disse, né? Principais autores, então, a nossa tríade parnasiana, Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Oposição ao romantismo total, tá? Oposição ao romantismo. Objetividade, impessoalidade e linguagem rebuscada. São características de todo o parnasianismo. E diferenças com simbolismo, que é a próxima escola literária e poética que a gente vai falar. Muita diferença com o simbolismo, porque o simbolismo ele volta para a subjetividade. Esse aqui não tem nenhuma. Descreve, não sugere. Poesia lógica, não intuitiva. E não valoriza a musicalidade. Musicalidade essa no simbolismo que vai ser gigante. Ok? Pessoal, esse material vai para vocês, tá? Em PDF. Espero que vocês continuem estudando e depois eu vou mandar também alguns exercícios e vocês devem fazê-lo. Desde já, um grande abraço para vocês e